Boa noite, gente. Para a gente começar a nossa reflexão de hoje, eu vou pedir para vocês abrirem comigo na Epístola de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 6. Gálatas 6, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Gálatas 6, 1 a 5. O texto diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Senhor Jesus, a gente, mais uma vez, ora a Ti, pedindo para que, nesse momento, a Tua palavra seja pregada aqui, Jesus. É para isso que a gente veio, para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E eu te peço para que, apesar de mim, o Senhor fale aos nossos corações e que o Teu Espírito possa aplicar a palavra aos nossos corações de forma que seja verdadeira e eficaz na nossa vida, para a nossa edificação. É o que eu te peço, em Teu nome, Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Para começar nossa conversa de hoje, eu queria contar duas histórias para introduzir um pouco do que a gente vai falar hoje. Então, a primeira história começa assim. Um homem decidiu construir uma casa no alto de uma colina. Ele era um cara muito rico, então ele contratou 6 funcionários que tinham que levar 6 tijolos por dia até o alto dessa colina, para eles poderem construir a casa. Então, todos os dias, esses homens pegavam esses 6 tijolos e levavam até o alto da colina. Um desses homens era muito dedicado e ele resolveu que ele queria adiantar um pouco o trabalho. Então, ele dobrou a própria carga e decidiu que ele carregaria por dia 12 tijolos até o topo da colina. Então, os outros homens que trabalhavam com ele, um desses em especial, virou para ele e falou assim: Cara, se você quer levar mais 6 tijolos, por que a gente não divide esses 6 tijolos entre nós? Assim, cada um leva mais um, não fica pesado para ninguém e a gente consegue adiantar o trabalho. Mas ele se recusou e falou: não, eu consigo carregar, são só mais 6 e tal, deixa comigo. E tentaram convencer, e ele não quis. Então, ele começou a carregar 12 tijolos por dia. Aconteceu que, um tempo depois, desses 6 que tinham sido contratados a princípio, ele acabou passando mal, ficando doente, e precisou sair do trabalho. E aí eles tinham um homem a menos. Então, esse mesmo homem dedicado, que já carregava 12 tijolos por dia, pensou assim: bom, a gente não pode ficar esperando um outro funcionário ser contratado. Então, a gente precisa compensar esse trabalho. E aí a decisão dele foi, que vocês talvez já devam imaginar, ele falou: vou levar mais 6 tijolos por dia. Então, eu já levo 12, eu levo mais 6, tudo bem, eu aguento. E aí esse mesmo rapaz que já tinha falado com ele, virou para ele de novo e falou: cara, vamos dividir entre a gente. Não tem por que ficar tudo com você. Você já carrega 12, já é muito peso. A gente consegue dividir, não fica pesado para ninguém. E as pessoas insistiam com ele. Ele dizia que não. Se eu levo 12, eu consigo levar 18. Então, ele começou a carregar 18 tijolos por dia, até que um novo funcionário fosse contratado. E depois de uns 4 dias, carregando esses 18 tijolos, no finalzinho do dia, ele estava terminando o trabalho daquele dia. Ele chegou lá em cima com os últimos tijolos e ele caiu morto de exaustão. Vamos para a nossa segunda história. Ela começa igual à primeira história. Um homem decidiu construir uma casa numa colina. Ele era rico, contratou 6 pessoas para ajudar ele. Um desses funcionários era um cara muito irresponsável e negligente. Então ele pensou: cara, todo dia eu vou ter que subir essa colina carregando esses tijolos. E, não, eu não quero fazer isso. Não quero mesmo. Então, ele armou um plano, escondido, sem ninguém saber. Conseguiu enganar os colegas, fez com que os colegas carregassem os tijolos dele. E assim, por algum tempo, ele ficava descansando, enquanto os outros 5 carregavam a parte que era dele. E eles subiam e iam levando, sem nem notar. E ele descansava.
Passou um tempo e os homens perceberam que estavam sendo enganados e, obviamente, eles falaram para o cara que tinha contratado eles do que esse rapaz tinha feito. Então, o patrão veio, demitiu ele e ele não recebeu o que ele receberia se tivesse feito o trabalho. E aí, eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Qual desses dois homens, desses 2 tipos que a gente está vendo, porque, na verdade, essas histórias falam para a gente de 2 extremos, são bem opostos, do tipo de relação que a gente tem com as nossas responsabilidades. Então, qual desses 2 vocês preferem ser? Essa é a primeira pergunta, e eu quero que vocês pensem sobre isso. A segunda pergunta é, qual vocês acham que tem mais a ver com vocês? E uma resposta pode ser diferente da outra. Vão pensando nisso aí. Para a gente poder continuar, a gente tem que entender um pouco do contexto da carta do texto que a gente leu, e aí da carta como um todo, para a gente poder saber do que Paulo está falando. Então, a gente está mais ou menos por volta dos anos 50 depois de Cristo, numa região, que é a região da Galácia, que é uma província com várias cidades, basicamente de cultura grega, por onde Paulo tinha passado 2 anos antes dessa carta. Ele tinha passado por lá, tinha plantado igrejas naquele lugar, e essas igrejas tinham florescido. A Galácia hoje, onde fica a Turquia. Então ele passou por lá, pregou, igrejas foram plantadas, pessoas foram convertidas, e esses crentes ali na Galácia formavam essa comunidade. Um tempo depois de ter passado por lá, Paulo recebeu notícia de que eles passavam por uma série de problemas doutrinários. E é sobre isso que a carta de Gálatas fala. Basicamente, o que aconteceu? Paulo plantou a igreja, e assim como a maioria das igrejas que Paulo tinha plantado, ela era composta por cristãos que eram gentios. Então, eles não eram judeus que tinham se convertido e tinham entendido e reconhecido Jesus como Messias, mas eles eram gentios que antes eram pagãos, que tinham uma religião politeísta, em sua maioria, na verdade, provavelmente todos eles tinham uma religião politeísta, antes do contato com o Evangelho. Então, eles tinham sido convertidos ao Evangelho por causa da pregação na palavra de Paulo. Só que Paulo tinha uma política muito clara, e a gente vê isso lá no capítulo 15 de Atos, no Concílio de Jerusalém, lá é relatado para a gente, onde Paulo dá uma opinião sobre qual era a relação do Evangelho com o judaísmo. A gente tem que entender que na época de Paulo, e ali na época de Jesus, o judaísmo ele tinha várias seitas. Então a gente tem os saduceus, a gente tem os zelotes, a gente tem os fariseus, que são uns dos mais conhecidos. Então essas várias seitas, elas funcionavam dentro do judaísmo. E aí imagina que dentro do contexto religioso ali da Judéia, ali em Jerusalém, surge uma tal de uma religião de um nazareno que pregava uma série de coisas, e umas pessoas começaram a acreditar nele, esse cara dizia que era o Messias, o Filho de Deus, e o pessoal começou a seguir ele. Então, um movimento natural é que as pessoas acreditassem que isso era uma seita dentro do judaísmo, como já acontecia. Isso era completamente possível. A opinião de Paulo é, não é isso. O cristianismo, e aí eu estou fazendo anacronismo, né? O evangelho, para ser mais preciso, ele não tem a ver com uma seita dentro do judaísmo, mas é uma outra coisa. É uma coisa diferente, e à parte. E Paulo deixa isso claro. E por que isso é importante para a gente? Porque quando Paulo pregou para aqueles pagãos, eles foram convertidos ao Evangelho, mas era parte da política de Paulo não exigir que eles tivessem que assumir sobre si as necessidades e os ritos da religião judaica. Então, as leis e os costumes que a religião judaica tinha, eles não eram obrigatórios para aqueles que tinham se convertido, justamente porque o cristianismo era uma outra coisa. Então, a circuncisão, a guarda do sábado, a questão das festas que tinham que ser comemoradas, esses costumes não foram passados para esses pagãos, para esses gentios que tinham se convertido. E Paulo fez isso intencionalmente, porque ele entendia que o cristianismo era uma outra coisa. Acontece que, esse tempo depois que Paulo saiu de lá, começou a aparecer lá alguns mestres, alguns pregadores das Escrituras, alguns professores que vinham de Jerusalém. E Paulo já tinha um tempo que não tinha contato com aquela igreja. Esses caras chegam lá e, basicamente, eles começam a desafiar a autoridade de Paulo. Então, eles viram para aquelas pessoas ali da comunidade e dizem, bom, Paulo não é apóstolo de verdade, o apostolado dele é mentiroso, e o que ele prega não é válido, não é verdadeiro, simplesmente porque
ele desvaloriza e deixa de lado os costumes de Moisés e a lei de Moisés. Então, esses judaizantes, como eles são conhecidos, eles queriam que a Igreja da Galácia, eles, além de terem entendido a parte de serem salvos por Jesus e pelo sacrifício de Jesus, eles precisavam fazer mais alguma coisa. Então, basicamente, a ideia deles é Jesus e mais um cadinho de coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado e você precisa se abster de alguns alimentos impuros. E essas 3 coisas são a base do que era ser judeu no tempo de Paulo. Então, ser judeu basicamente era ser circuncidado, guardar o sábado e se abster de alguns alimentos impuros. E os judaizantes começaram a falar isso para a Igreja da Galácia. E o triste dessa história toda é que alguns dos que estavam ali começaram a entrar nessa vibe. Eles começaram a acreditar que era isso que eles tinham que fazer. E começaram a duvidar da suficiência do sacrifício de Jesus e de como que só o sacrifício de Jesus era o bastante para que eles fossem salvos, convertidos e vivessem uma nova vida em Cristo. E qual era a preocupação de Paulo quando ele ouviu isso? É que, de fato, isso se tornasse algo sumário naquela igreja. Porque, a princípio, alguns já estavam nessa, e ele precisava convencer aquelas pessoas de que isso não era verdade. E é basicamente isso que ele tenta fazer na carta dos Gálatas. Então, entendendo isso tudo, a gente pode começar a compreender um pouco da reação um pouco violenta, em certo sentido, agressiva de Paulo no início da carta. Logo no início a gente lê assim: estou admirado que estejam abrindo mão daquele que chamou vocês para a salvação pela graça, Jesus Cristo, para um outro evangelho que não é outro, pois não é o verdadeiro. Então, nessa carta, isso aqui é bem no iniciozinho, é lá no versículo 6 e 7. Normalmente Paulo começa dizendo que orou por aquela igreja, que orou por aquela pessoa para quem ele está escrevendo, que fica muito feliz pelo que ela está fazendo, e vários tipos de elogio. E claro, depois ele vai ajustando uma coisa e outra. Isso não acontece com os Gálatas. Paulo já chega brigando com os caras direto. Não tem nenhum tipo de elogio, porque Paulo está realmente preocupado. E aí a gente tem aquela frase super famosa, né? Ó, Gálatas insensatos, porque Paulo tinha muita preocupação com essa igreja, porque eles estavam se deixando dominar por uma verdade que não era verdade, por um evangelho que não era o evangelho, porque não era o verdadeiro. Então, Paulo começa a estruturar o seu argumento da epístola seguindo uma ordem assim. Ele mostra que o apostolado dele foi dado pelo próprio Jesus, nos capítulos 1 e 2. Depois ele mostra a relação entre a lei e a graça, nos capítulos 3 e início do capítulo 4. E aí, no final do capítulo 4, até o final da epístola, ele chama os Gálatas a voltarem para o verdadeiro evangelho. A preocupação desses mestres judaicos eram de que, se os gentios não seguissem as leis e os costumes de Moisés, e eles não seguissem a tradição judaica, eles voltariam à sua vida de pecado. Porque eles entendiam que a única maneira de você viver uma vida que agrada a Deus era vivendo de acordo com a lei. Para eles era o único jeito. E Paulo vai dizer que não. O evangelho é suficiente e a graça de Jesus é o bastante para se viver uma vida que agrada a Deus e do jeito certo. E é isso que ele vai mostrar para a gente no resto da epístola. Então, quando a gente chega num contexto mais direto, a gente vai ver que Paulo vai traçando um caminho muito coerente dentro da epístola. Então, logo, ele vai fazendo isso desde o início, mas especialmente no capítulo 5, ele mostra que o espírito legalista acabou destruindo a comunhão fraterna da comunidade. Lá no capítulo 5, no versículo 15, ele fala sobre como que, se os Gálatas continuassem se mordendo, eles acabariam se destruindo uns aos outros, porque tinha um espírito de presunção entre os Gálatas. Então, eles brigavam entre si. Isso, na real, era bastante natural entre aquelas igrejas ali, porque a gente vai ver, por exemplo, os coríntios, que tinham esse relacionamento conturbado dentro da igreja. Enfim, várias outras cartas de Paulo mostram que isso acontecia por muitas vezes. A igreja tinha espécie de divisões, facções e brigas dentro delas. E esse tipo de uma pessoa atacando a outra, isso acabava minando a comunidade, justamente porque existia um jeito certo de se relacionar, de se relacionar com o outro e de viver uma vida em comunidade. Tinha um jeito certo. E Paulo queria falar sobre isso. E é nesse ponto, ele ressalta que existe um jeito de viver, que é viver no Espírito. E aí a gente tem uma passagem muito conhecida, que são os frutos do Espírito. Então ele mostra as obras da carne. Ele fala, a carne vive assim, quem vive pela carne faz isso, 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 isso.
E dessas várias obras, tem 8 ali que falam exatamente sobre um relacionamento horizontal. Então tem a ver com brigas, facções, divisões. Ele fala sobre como isso é obra da carne. E, ao mesmo tempo, ele mostra como que alguém que vive pelo Espírito anda pelo Espírito. Então ele fala, bom, os frutos do Espírito são esses, esses e esses. E se a gente for olhar, esses frutos do Espírito têm a ver com relacionamentos. Então isso que Paulo faz é a ponte perfeita para o início do capítulo 6, que é justamente onde a gente está. Então ele fala que os cristãos precisam viver em amor, um cuidando dos outros. E, de alguma maneira, o Espírito ele produz em nós esse jeito certo de se relacionar com o outro. Então, quando eu me relaciono com o outro em amor, é o Espírito que produz isso em mim, e ele vai falar no próximo capítulo, no capítulo 6, de coisas mais práticas. E aí a gente chega no nosso versículo, que a gente leu hoje. Então, lá no início, ele diz assim, Paulo então pede aos Gálatas que tenham um espírito de compaixão mútua, de maneira que possam cuidar uns dos outros, mesmo quando alguns estão em pecado. Nesse contexto, Paulo exorta os Gálatas a levar os fardos uns dos outros. Então, no versículo 2, ele diz, levem os fardos uns dos outros. Só que aí que vem o curioso, porque no versículo 5, ele fala uma outra coisa. Ele diz, cada um carregue o seu próprio fardo, cada um leve a própria carga. E numa primeira leitura, parece contraditório. Então, Paulo diz, compartilhem os fardos, dividam os fardos. E depois ele diz, não, cada um leva o seu. E aí a gente precisa recorrer ao texto original para entender basicamente do que Paulo está falando. Então, Paulo usa 2 palavras diferentes. Isso é muito importante para a reflexão que a gente vai fazer aqui hoje. Então, no versículo 2, Paulo usa uma palavra que chama bari. Essa é a palavra que está ali em carga. E qual é a noção que ela traz? É uma carga realmente pesada. E aí, aqui o comentarista coloca que seria algo como uma saca de café de 60 quilos. Então é algo muito pesado, que fica difícil para uma pessoa só carregar. Então quando Paulo fala, cada um compartilha as cargas uns com os outros, ele está falando sobre essa carga muito pesada, que é difícil para uma pessoa só carregar. Lá no versículo 5, a palavra que ele usa é fortion. E aí é uma palavra que denota um peso razoável, que dá para uma pessoa carregar. E o comentarista diz que é alguma coisa como um saco de açúcar de 5 quilos. Então, tem um peso, não é algo que não pesa, mas é algo que é possível carregar sozinho. Então, a gente tem essas 2 palavras aí trabalhando de um jeito que não cria uma contradição, mas uma complementaridade. Eu tenho cargas muito pesadas que eu preciso dividir, e eu tenho uma carga de um peso razoável que eu preciso carregar sozinho. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. No versículo 2, a gente tem um alerta duplo. Quando ele diz, carreguem os fardos uns dos outros. O que Paulo quer dizer? Primeiro, em primeiro lugar, ele diz, e ele chama a gente, ele alerta a gente para a verdade que a gente é chamado para ajudar os nossos irmãos que estão carregando fardos muito pesados. Então, a primeira mensagem do apóstolo é, ajudem o seu irmão que está carregando um fardo muito pesado. Então, a gente dentro da comunidade vai estar sentado de irmãos que estão realmente carregando algo que pesa muito, que faz com que eles andem assim, arriados de tanto peso. E as costas doem, e eles não sabem se eles vão conseguir carregar aquilo ali, porque é um peso realmente muito grande. E o apóstolo diz, estejam prontos para um pegar o fardo do outro e ajudar nessa caminhada cristã, ajudar no dia a dia do discipulado. E essa é a primeira aplicação. A segunda é, a gente precisa estar aberto a ser vulnerável e a dizer e chamar o outro num tom de eu preciso de ajuda. E essa é a segunda mensagem. Não é só ajudem os outros, mas tenham a coragem de dizer eu não consigo sozinho. Eu estou carregando um peso que não dá para mim. É demais para mim. E eu preciso que alguém me ajude. E não tem nada de errado nisso. A gente precisa ser sincero e honesto para dizer eu sou vulnerável, eu sou fraco em vários momentos, eu não tenho condição de carregar isso sozinho. E eu preciso de alguém me ajudando, me auxiliando a levar esse peso. E aí a gente pode cair em várias situações que fazem com que a gente fique com um fardo muito pesado. Então a gente pode ter
um peso em relação à nossa família, porque a gente pode acreditar que a nossa família depende integralmente do que a gente tem que fazer, e que a gente precisa estar ali ajudando, porque se a gente não fizer alguma coisa, as coisas não vão dar certo, e a gente não vai conseguir fazer com que nossa família vá para frente. Então, tem uma responsabilidade ali que é minha, que eu preciso fazer, e isso é muito pesado. Isso joga a carga nas minhas costas. Ou então pode ter a ver com o nosso trabalho, ou com a nossa faculdade, ou com o nosso colégio. A gente quer ir bem, a gente quer tirar notas boas, a gente quer ter um testemunho ali que é verdadeiro, que é importante, que consiga alcançar as pessoas. A gente quer fazer isso tudo com uma boa intenção, é para a glória de Deus, a gente está ali para isso. Mas a gente começa a se cobrar tanto e colocar tanta pressão em cima da gente mesmo, a gente começa a jogar tanta carga nas nossas costas que tem hora que não dá mais para continuar. E aí você chega no momento em que você está quase caído no chão. Ou pode ser dentro da família de um jeito até mais específico. Eu posso pensar que o casamento dos meus pais depende do que eu preciso fazer. Eu posso pensar que os meus irmãos dependem de mim, que se eu não fizer alguma coisa, eles não vão conseguir, que eu preciso ajudar eles a alcançar os objetivos deles, que a felicidade deles depende de alguma coisa que eu faça. E isso joga uma carga nas minhas costas. Ou então, dentro do contexto da comunidade, de um jeito verdadeiro, carinhoso e com uma dedicação que é bíblica, eu quero ajudar os meus irmãos na fé, eu quero servir a Jesus dentro da minha comunidade, e eu começo a fazer tanta coisa e a pegar tanta coisa para fazer que isso vai pesando nas minhas costas. E chega uma hora que tem tanta coisa acumulada que eu não consigo mais andar, que eu não consigo mais respirar, que eu não tenho mais ar dentro do meu pulmão. E aí eu não quero pedir ajuda para outra pessoa, porque não é só orgulho, é orgulho também, mas não é só isso, é só porque, cara, eu quero ajudar, eu sei que as pessoas passam por problema, então, poxa, eu quero estar ali para elas. E isso também joga peso em cima da gente. Na mitologia grega, a gente tem uma história que fala muito sobre isso, que é a história do Atlas, que era um titã, que foi condenado pelos deuses gregos a sustentar o peso do céu nos ombros, como uma forma de punição, por perder uma guerra entre os titãs e os deuses. Então, a responsabilidade dele era, pela eternidade, segurar todo o céu no ombro, para que o céu não entrasse em contato com a terra. E a história diz que ele ficou ali. E que alguém precisava fazer aquilo ali. Se não fosse ele, que fosse outro, mas alguém tinha que estar naquela posição. E a verdade é que, às vezes, que a gente não quer ouvir é que a gente não é esse cara. A gente não é o ser superpoderoso que consegue sustentar o céu nas costas. Não dá. Não rola. E, na real, nem o Atlas consegue. Isso é história, é fábula. Mas tem alguém que consegue sustentar o peso dos céus nas costas. Só um que consegue fazer isso. E ele fez. Não só ele pode, como ele fez na cruz. Na cruz, Jesus sustentou o peso dos céus nas costas. Ali ele tinha responsabilidades que não eram deles, que eram minhas e suas. Pecados que não eram deles, mas meus e seus. E ele sustentou aquilo nas costas. E ele aguentou. Ele aguentava. A gente não. Não é nosso trabalho. No versículo 5, depois de incentivar os Gálatas a compartilhar os pesos uns com os outros, Paulo fala sobre algum tipo de peso que não dá para eu dividir com ninguém. E tem um tipo de responsabilidade que é só minha e que eu não tenho como terceirizar. E ele usa a palavra fortium para falar sobre isso. Então, existem coisas na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso discipulado, que não tem como eu terceirizar. Eu não posso pedir para ninguém carregar aquilo por mim, porque aquilo foi dado para nós pelo próprio Deus. Ele entregou aquilo na nossa mão. É um fardo que a gente tem que carregar. E ele é de um peso razoável. A gente pode carregá-lo, a gente consegue, porque o próprio Espírito capacita a gente para isso. Não por uma força interna nossa, mas porque o Espírito Santo capacita a gente para fazer isso. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade sobre esse fardo que nos foi dado. Isso tem a ver com algumas áreas. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, tem a ver com as nossas responsabilidades familiares, com os nossos deveres na comunidade e até com as nossas responsabilidades em profissão e carreira e por aí vai. Então, Paulo lembra os Gálatas que tem uma parte do discipulado que eles não podem terceirizar. Tem uma parte que eles precisam dividir, porque eles não podem fazer sozinhos. E tem uma parte que eles têm que fazer sozinhos, que é só deles,
que o outro irmão não pode fazer por eles. Então, a gente pode olhar a caminhada do discipulado como uma ideia de compromisso e responsabilidade. Então, quando eu digo assim, não, eu quero seguir Jesus, eu preciso ter em mente que existe uma responsabilidade e existe um compromisso por trás dessa afirmação. Não é só do tipo, Jesus é legal e tal, ele fala umas paradas maneiras, eu quero fazer que nem Jesus faz. E é de boa, não tem peso nenhum. Não, tem alguma responsabilidade, tem alguma coisa que pesa. Não é algo que a gente não possa suportar, mas ele está ali. É um peso que a gente assume no momento que a gente diz, eu vou seguir Jesus. E aí, isso tem a ver, por exemplo, com nossas responsabilidades em casa, nossos papéis dentro da nossa família. Então, se eu sou filho, eu preciso assumir o meu papel de filho. Isso é meu trabalho, de nenhuma outra pessoa. Ninguém pode fazer isso por mim. Se eu sou irmão, eu preciso assumir meu papel de irmão. Isso é meu. Ninguém mais pode fazer por mim. Com equilíbrio, sabendo que não é que tudo depende de mim. É que eu tenho uma função ali, eu tenho um papel ali. Alguma coisa que eu preciso fazer. Mas não é nada que é central. O que é central sempre é Jesus. Ele sempre é central. Eu não. Mas eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso também tem a ver com o nosso trabalho na igreja local. Então, Jesus chama a gente para fazer alguma coisa pelo reino dele. E não tem essa de que, não, Jesus não me chamou para fazer nada. Talvez você ainda não saiba o que ele te chamou para fazer. E isso é muito possível. Mas não existe a possibilidade de Jesus não ter um chamado pessoal, individual para a gente. Ele chama a gente para fazer alguma coisa dentro da igreja local. Ele chama a gente para fazer alguma coisa pelo reino dele. E a gente precisa abraçar esse chamado, porque ele é nosso e não de outra pessoa. Só nosso, só a gente pode fazer, porque ele só chamou a gente para isso. Isso também tem a ver com a nossa vocação fora da igreja. Porque às vezes a gente pensa que aquilo que a gente precisa fazer no contexto de o que Jesus chamou a gente para fazer é só dentro da comunidade. Sei lá, Jesus me chamou para tocar no louvor, Jesus me chamou para dar aula para as crianças, Jesus me chamou, enfim, para trabalhar na comunicação. Mas toda a nossa vocação fora da igreja também é um chamado de Jesus. Então, Jesus chama cada um dos seus discípulos para serem médicos, psicólogos, professores, cozinheiros, enfim, toda sorte de profissão. Não é só dentro da igreja local. O trabalho não é só aqui. Ele tem um chamado para a gente aqui, mas ele também tem um chamado fora da igreja. E a gente precisa assumir essa vocação que ele chamou a gente para fazer lá fora. Tem uma missão para a gente lá, e a gente precisa abraçar. Só a gente pode fazer isso. E por último, e na verdade o mais importante, a nossa relação com ele. Ninguém pode fazer isso no nosso lugar. O papel de dia a dia, se sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem a dizer e aprender dele, e ler a palavra, e orar, e praticar as disciplinas espirituais, isso é um trabalho que só a gente pode fazer. Não adianta o Brani fazer o dele. E eu não posso pedir para ele, Brani, faz por você e faz por mim. Isso não rola assim. A caminhada com Jesus e o crescimento na presença dele, e para ser mais parecido com a pessoa dele, isso é individual e intransferível. Ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer por você. É uma responsabilidade que Jesus entregou na sua mão, e você precisa abraçá-la, e você precisa viver de acordo com ela. Porque no momento que você assumiu que você quer seguir a Jesus, há um fardo que é entregue a gente, e a gente não pode abrir mão dele. Lá nas nossas historinhas do início, a gente tem 2 homens diferentes. E a gente tem esses perfis lá diferentes, e a gente tem resultados diferentes também. Então, o primeiro homem, ele colocou tanta carga sobre si, que o resultado foi morrer de exaustão. O segundo homem, ele recebeu tarefas que eram só suas, que só ele podia fazer. E ele tentou transferir aquilo para outras pessoas. E aí ele não quis o peso que ele tinha assumido carregar, porque ele aceitou a responsabilidade de trabalhar naquilo ali. Ele aceitou aquele trabalho e ele não quis assumir o peso daquela responsabilidade. Então ele terceirizou. E aí o resultado ele foi punido por não corresponder à sua responsabilidade e ele foi reprovado no seu trabalho e naquilo que ele tinha que fazer.
E quando a gente olha para esse texto, Paulo está falando sobre uma terceira via, sobre um terceiro caminho. Não é nem o homem que é comprometido, dedicado e que joga tanta carga sobre si que morre exausto, e nem o cara que entrega as cargas que eram só deles para outras pessoas e faz com que elas tenham coisa para fazer e ele não. Não é isso. A via que Paulo apresenta para a gente é outra, é a via do Evangelho. E ela diz assim, a gente precisa compartilhar com o nosso irmão as cargas que a gente não pode carregar. Mas a gente tem que carregar alguma parte do discipulado que é só nosso. Então a cruz tem uma mensagem para cada um desses homens da história que a gente ouviu, tanto para o primeiro quanto para o segundo. E essa mensagem é para a gente, justamente porque a gente pode acabar em momentos diferentes estando tanto num lado quanto em outro. De qualquer maneira, a cruz tem uma mensagem para a gente. Então, para o primeiro homem, a cruz diz o seguinte: em Cristo há descanso para os fardos pesados da vida. Em Jesus existe descanso para toda aquela carga que a gente está levando e que está deixando a gente exausto. Mas não só no próprio Jesus, mas a igreja, aquela comunidade dos que foram remidos pelo sangue de Jesus na cruz. Esses são usados pelo próprio Cristo para poder aliviar os fardos uns dos outros. Então, na comunidade, a gente também tem um caminho de alívio, porque Jesus escolheu fazer assim, faz parte da sabedoria dele. Ele formou a igreja justamente para que a gente pudesse caminhar em irmandade. A cruz não é só um ato de conexão da gente com Deus, mas da gente com o próximo. Então, Jesus, além de apresentar descanso nele mesmo, ele também dá descanso para a gente e alívio na comunidade local. Além disso, Jesus tem uma terceira mensagem para esse homem, que é: só Jesus pode aguentar o peso do mundo nas costas. Não é nossa responsabilidade fazer tudo. Nunca foi. Nunca foi o que Jesus quis para nós. Ele nunca teve a intenção de fazer com que eu e você carregássemos todo o peso da nossa família, ou todo o peso da nossa comunidade, ou todo o peso do nosso trabalho, ou todo o peso do nosso colégio, seja o que for. Só Jesus aguenta todo o peso do mundo nas costas. A gente não. E ele sabe disso. E ele não tem a intenção que a gente carregue mais do que a gente pode carregar. E aí a gente chega na mensagem que a cruz tem para o segundo homem. A mensagem da cruz para o segundo homem é: assim como Jesus tomou a sua cruz, carregou ela até o Calvário para morrer por nós, ele chama a gente a cada dia pegar a nossa cruz e carregar a nossa cruz na caminhada do discipulado. E não tem como a gente abrir mão disso. É parte integrante do discipulado. Seguir a Jesus é carregar a nossa cruz. Uma coisa não dá para desconectar da outra. É impossível. É assim que funciona. Então a gente não pode negar ou ignorar essa responsabilidade. Todos nós precisamos carregar a nossa cruz. O Evangelho não nos chama para sermos nem negligentes e nem irresponsáveis para além dos nossos limites. Jesus não tem a intenção de nos chamar para não fazer nada e nem a intenção de nos chamar para fazer tudo. Ele tem um terceiro caminho, uma via que é única, que só Jesus apresenta. E é essa que a gente está falando aqui. É compartilhar nossos fardos pesados uns com os outros, sem negligenciar a parte do discipulado que é só minha e que é só sua, carregar a nossa cruz. Então, a vida coloca fardos pesados sobre as nossas costas, e isso a gente tem que compartilhar com os nossos irmãos. Mas a nossa cruz é nossa responsabilidade, e é o próprio Cristo que capacita a gente a fazer isso. Nele a gente tem a esperança de poder carregar a nossa cruz sem desfalecer, sem ser um peso absurdo. E é por isso que é um peso razoável, porque a gente tem o Espírito Santo, que ajuda a gente a carregar a nossa cruz. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, a gente quer te agradecer, porque nesse texto, com as palavras do apóstolo Paulo, a gente pode pensar um pouco sobre como a gente tem vivido e sobre como a gente tem levado as nossas responsabilidades, as nossas tarefas, as nossas cargas, Jesus. Crie em nós um espírito que reconhece a obrigação de carregar as nossas cruzes, que não tem como a gente terceirizar isso, não tem outra pessoa que possa carregar a minha cruz, só eu posso carregar a minha cruz. É um trabalho meu que o Senhor deu para mim, mas a gente
tem a esperança de que o teu Espírito ajuda a gente, capacita a gente a carregar a nossa própria cruz. Isso enche o nosso coração de alegria, porque a gente não está sozinho. Não é um peso que vai jogar a gente no chão. Não é um peso que a gente não possa aguentar. O teu Espírito nos capacita para isso. Ao mesmo tempo, Jesus, eu te peço para que o Senhor crie em nós um coração que entende que não dá para fazer tudo. Que as cargas que são demais para nós, a gente precisa dividir com os nossos irmãos. Que não tem nada de errado em ser vulnerável, em parecer fraco, porque de fato a gente é fraco. Não tem nenhum problema em dizer, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Me ajuda a caminhar, me ajuda a carregar esse fardo. Foi para isso que o Senhor nos congregou, foi para isso que o Senhor nos juntou em igreja, para que a gente pudesse nos auxiliar uns aos outros na caminhada cristã. E a gente dá graças por isso também, porque o Senhor foi sábio dessa maneira, nos colocando aqui como comunidade, que se apoia, que ajuda um ao outro, que alivia o fardo um do outro. E a gente te agradece muito por isso, Jesus. A gente te pede para que o Senhor nos faça crescer na semelhança da sua própria pessoa, Jesus. Que a gente possa cada dia ser mais parecido com você. Que a gente possa cada dia pensar de forma mais parecida com você. Que a gente possa entender que o trabalho final de fazer, de carregar o peso de fardos muito pesados, o Senhor realizou na cruz. Ali o Senhor carregou fardos que não eram seus. O Senhor assumiu uma responsabilidade que não era sua, era nossa, mas você fez isso por amor. E por causa disso, a gente agora te ora com liberdade. A gente vem à tua casa, a gente canta louvores a ti, a gente caminha como irmãos. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso. É o que a gente te pede, em teu nome. Amém.